Fala, meu povo! Antes de mais nada, siga o nosso canal, divulgue para que o conhecimento chegue a cada vez mais pessoas de forma gratuita, que é o mais importante de tudo. Nosso assunto de hoje vão ser os blocos econômicos, que são grupos de países que se reúnem para juntos enfrentarem esse mundo globalizado, esse mundo capitalista, principalmente após o fim do comunismo, ali no final da década de 80, início da década de 90, onde o mundo começou a realmente incrementar de forma maciça o seu comércio global. Então, é aquele tal negócio, Você em grupo é sempre mais forte do que sozinho. E quando a globalização chegou, todo mundo, como numa dança das cadeiras, procurou se ajeitar ali, criando grupos onde, de forma interna, a compra e venda de produtos ela é facilitada e ela é incentivada. Então, o Brasil mesmo, ele, ao lado dos seus vizinhos, entrou no Mercosul, e nós vamos discutir aqui os graus que os grupos, que os blocos podem ter. Eu criei uma forma muito criativa. Imagina um relacionamento, entre, no caso, duas pessoas. Os blocos podem ter mais, mas enfim. Imagina um relacionamento. Você não vai conhecer uma pessoa hoje e amanhã vai casar com ela. Pelo menos, normalmente, isso não acontece. Então, como é que funciona um relacionamento? Você primeiro fica com a pessoa, Ficar é uma palavra que os jovens usam, para dar um beijo, e tal. Então, você vai ficar com uma pessoa, gostando da pessoa, dando certo. Você vai começar a namorar, dando certo, você vai noivar e, se tudo correr bem, vocês vão casar. E os blocos econômicos, eles, metaforicamente, eles também podem ser classificados dessa forma. Então, um bloco ele pode ir desde um relacionamento mais simples e superficial até um grande casamento com um relacionamento muito íntimo entre os países. Então, são 4 níveis de blocos, como ficar, namorar, noivar e casar. O relacionamento mais superficial que pode existir, por isso que é o tipo de bloco mais comum que tem, é a área de livre comércio, ou zona de livre comércio. Então, geralmente, os blocos começam criando entre os seus membros uma área de livre comércio. O que significa isso? Significa que entre os membros daquele bloco econômico, os países vão vender e vão comprar produtos sem imposto alfandegário. E começa a baixar as taxas, as tarifas de importação para produtos de países dentro daquele bloco. Então, é a forma mais simples e mais superficial de ter um relacionamento entre os países. O Mercosul, o Bloco do Brasil, ele foi criado em 91 como uma área de livre comércio. Em 95, ele pulou de nível e foi para o nível 2, que é uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? Nós temos a área de livre comércio e mais uma novidade, tem um algo mais, que é a tarifa externa comum. Eles chamam de TEC. Então, quando um bloco ele atinge o nível união aduaneira, a partir daquele momento, além de comprar e vender sem impostos, todos os membros do bloco, eles vão ter, em conjunto, uma tarifa externa igual. Então, por exemplo, o Brasil, ele não pode diminuir ou aumentar os impostos sobre produtos chineses sem que o Mercosul faça parte dessa negociação. Então, quando um bloco é uma união aduaneira, ele só negocia com os países de fora do bloco em conjunto. Então, todos os países daquele bloco, eles negociam uma tarifa externa juntos.
Quais as vantagens? As vantagens é que você, ao sentar numa mesa de negociação, você não senta sozinho. Você vai carregando junto com você todos os outros países do seu bloco, né? Que é o caso da União Europeia. Ela negocia tudo junto, né? Então, apesar de que ela já está no nível 4, né? É um bloco super avançado, é o mais evoluído de todos. Mas ela não deixa de ser uma união aduaneira também, né? Então, quando você vai negociar, como por exemplo o Mercosul, ele vem negociando, né, com a União Europeia a criação de uma zona de livre comércio, inclusive o atual governo brasileiro anunciou o fechamento desse acordo, mas é um acordo que ainda vai ter que ser ratificado pelos países europeus e eu estou achando bem difícil isso aí vingar na prática. Mas enfim, então qual a vantagem da União Aduaneira? Quando você senta para negociar com outro país ou com outro bloco, você não está sozinho. A negociação, ela traz vários países juntos. Qual é o ponto negativo? É o que vem acontecendo com o Mercosul. Você não pode, no caso do Brasil, fechar acordos de livre comércio ou de reduções tarifárias sozinho. Então, o Brasil, se quiser fechar um acordo de livre comércio com o Japão, ele tem que carregar junto com ele o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, que são os outros membros do Mercosul, já que a Venezuela ela está, nesse momento, suspensa, porque ela não cumpre critérios democráticos para fazer parte do bloco. É uma questão política, ideológica, né? Mas também, realmente, a Venezuela passa por um processo não democrático realmente, mas aí fica para um próximo vídeo aí discutirmos a questão da Venezuela. Voltando ao bloco. E aí o Brasil, que a economia brasileira representa 2/3 do Mercosul, nós temos que carregar junto na negociação Paraguai e Uruguai, né? Complicado. E podem simplesmente, por não aceitarem um acordo, travar um acordo do Brasil. Então, o Mercosul é uma união aduaneira, mas eu não sei, sinceramente, se vale a pena ser. Eu não sei também se vai continuar sendo. Pode ser que a união aduaneira do Mercosul termine e o Mercosul volte a ser uma área de livre comércio, que é o nível 1. E outra coisa, a união aduaneira do Mercosul, ela é imperfeita. Na verdade, a área de livre comércio do Mercosul, que seria comprar e vender sem impostos, ela é cheia de exceções. Vários produtos brasileiros são taxados nos outros países, assim como nós também taxamos vários produtos vindos de outros países. A tarifa externa comum do Mercosul, o que dá a ele o nível União Aduaneira, também é lotada de exceções, né? Basta ver o que acontece com o Paraguai, que é um país que praticamente não tem impostos para produtos importados. E o Brasil tem impostos enormes, de até 70%, 80% sobre produtos importados, laptops, celulares. Então o Brasil é um país muito protecionista, né? Ele tem tarifas de importações muito grandes. E o Paraguai, como não tem indústria, é um país que ele vive disso, de trazer produtos de fora sem tarifas de importação e revender para brasileiros e argentinos que vão lá comprar, já que o país não produz, praticamente não tem indústria. Então, são várias exceções que fazem do Mercosul uma união aduaneira imperfeita, não é completa, né? A tarifa externa tem vários furos entre esses países. Enfim, e outra coisa, o nome do bloco, Mercado Comum do Sul, porque o terceiro nível, que vai vir agora, que é Mercado Comum, era o grande objetivo do Mercosul, que nunca foi alcançado. É um bloco de países com economias muito assimétricas, cheio de problemas ideológicos, né? Quando a Venezuela foi aceita, era um bloco de maioria de governos de esquerda. Aí Brasil e Argentina foram para a direita, a Argentina voltou para a esquerda, é um bloco com economias assimétricas, com vários furos, tanto na área de livre comércio como na União Aduaneira, então, com diferenças sociais enormes, né? Enfim. E o bloco nunca atingiu o nível 3, Mercado Comum. Mal,
a União Aduaneira, como eu acabei de explicar. O que é o mercado comum? Nível que só a União Europeia alcançou. A partir desse nível, você tem livre circulação de mercadorias, tarifa comum e livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços, produtos, e os países começam a ter mesmas leis tributárias, ambientais, trabalhistas. Então imagina, você começa a ter leis que valem para todo o bloco. Por isso que a União Europeia ela tem um parlamento europeu. Então os franceses eles elegem deputados para o parlamento da Europa, que vão criar determinadas leis que vão valer para todo o bloco. Então, o nível mercado comum, ele já começa realmente a parear os países, inclusive na área jurídica, né? Na área de leis. É bem interessante. E o último nível, nível 4, é a União Econômica e Monetária. Os países adotam uma mesma moeda. Dos 27 países da União Europeia, já que o Reino Unido saiu, 19 usam o euro e já estão no nível União Econômica e Monetária. Então, a União Europeia é o único bloco que chegou nos níveis mercado comum e União Econômica e Monetária. Beleza? Então, é o ficar, namorar, noivar e casar. Né? Os países vão ampliando a relação entre eles, por isso a União Europeia é um bloco, né, de países que praticamente você tem livre circulação de pessoas, mesmas leis, mesma moeda, pelo menos em 19 deles, e é um casamento entre eles, com um divórcio, que é o Reino Unido. Beleza? Fica com Deus aí todo mundo. Abraço do Clebinho.